Nós vamos ouvir uma porção da palavra de Deus do presbítero Marcos. Eu creio que Deus vai usar ele aqui nessa noite, que Deus possa continuar abençoando a vida dele. Pastor Francisco, presente o presbítero Marcos, está na garganta, né? Então, presbítero Eduardo, vem aqui, servo de Deus. Ore aqui pelo presbítero Marcos, que vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Quem tem ouvidos, que o Espírito diz à igreja. Não, fica sossegado, fica no teu cantinho, só se alimenta da palavra de Deus. Quem sabe, não é isso que eu queria ouvir. Quem falou que vem para a igreja, vem ouvir o que quer. Eu vi que Deus dá, irmãos. Deus deu, alimenta e dá glória a Deus, sai daqui glorificando, amém? Pode orar. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Jesus gosta de crente sorrindo, sabia? Faz assim, ó. E dá um sorrisinho para Jesus assim, ó. Faz assim, irmãos. É de Deus isso aqui, viu? Sorrisinho assim, ó. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, na tua presença se encontramos, Senhor, e estamos sedentos hoje, porque precisamos ouvir a tua voz ecoando nesse lugar, em cada coração que aqui está, Senhor. Deus, fala conosco esta noite. Usa o teu servo Marcos Aurélio, Senhor. É o nome deste homem consagrado aqui nesse ministério. Que ele venha falar sobre a tua igreja, aquilo que a tua igreja necessita e precisa ouvir. Não aquilo que nós queremos, mas o que tu queres, Senhor. Fala nos nossos corações. Está aberto para te ouvir, Senhor. É o que a tua igreja pede, o que nós te pedimos, certos da vitória, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. E vamos poder tomar os vossos assentos. Irmãos, em primeiro lugar, eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade. Deus, ele é fiel. Agradeço ao meu pastor Clérison, pela confiança, porque nós sabemos, irmãos, que é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra do Senhor. A palavra não é nossa, a palavra ela é de Deus, e nós já aprendemos que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas faz aquilo que agrada, que apraz ao Senhor. O pastor Márcio, ele fez uma oração, e nós precisamos, irmãos, quando nós entramos por essas portas, nós precisamos do começo ao fim estar atentos à voz do Espírito Santo, porque nenhum de nós podemos sair daqui e dizer: olha, Deus não falou comigo hoje. Não, Deus ele fala. E o pastor Marcos, ele fez uma oração e pediu ao Senhor a bênção de Deus, e que nós viéssemos prestar um culto racional. E o apóstolo Paulo ensina-nos que um culto racional é um culto com inteligência, sabedoria, atentos à voz do Espírito Santo. Porque, irmãos, as nossas necessidades são muitas, mas o Senhor conhece cada uma delas. Aí, que se você chegasse aqui e não falasse com Deus, não apresentasse a Ele na sua oração, porque a sua oração é uma intimidade ímpar sua com Deus. E se você não abrir o seu coração e não falar nada para Deus, mesmo assim Ele é conhecedor, porque é um dos atributos do nosso Deus, né? Os atributos mais mencionados são que o nosso Deus é um Deus onipotente, Ele é um Deus onisciente e Ele é um Deus onipresente. Esses são um dos três atributos mais citados que o nosso Deus possui. É claro que Ele possui outros atributos, eu vou mencionar um aqui no decorrer da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas o que eu quero chamar a atenção é que nós precisamos estar atentos, porque Deus ele fala. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, no meio dos louvores também, o Senhor já está falando, Ele vai falando aos nossos corações, Ele vai preparando os nossos corações. E aí, irmãos, eu acho tão interessante, eu acho tão lindo, porque Deus
começar pelo pastor, que é o anjo da igreja. Deus, ele toma o pastor, enche do seu espírito, e o pastor, ele vai orientando a igreja, vai conversando, vai falando, vai instruindo, vai direcionando as oportunidades, porque as oportunidades, irmãos, muitas das vezes nós pensamos, é porque o pastor sentiu da natureza dele. Não, irmão, é a direção do Espírito Santo de Deus, porque cada um é usado por Deus no tempo determinado pelo Senhor. Eu me recordo, falando isso, me recordo que no princípio da minha conversão, às vezes eu ficava um pouco chateado. Naquela época eu era cooperador ainda da obra do Senhor, porque eu estava em casa, irmãos, eu estudando a palavra, lendo a Bíblia, chegava no culto à noite, Deus falava de uma forma tão maravilhosa, tudo que Deus tratava com a igreja vinha em conformidade com o que eu tinha lido, mas eu demorei um tempo para aprender que era um tratar de Deus pessoalmente comigo, e às vezes eu até me queixava, poxa, mas a gente não tem oportunidade, a gente não pode falar, e Deus falou comigo. Não, irmão, mas era um tratamento de Deus comigo, era um desenvolvimento, um crescimento espiritual. Então, quando nós viemos à casa do Senhor, precisamos prestar um culto racional. O importante de tudo, irmãos, é que nós saímos alimentados com a palavra de Deus e recebemos, sem mérito algum, a bênção do Senhor. Então, quando nós aprendemos dessa forma, a Bíblia nos ensina também que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Os crentes não correm atrás de bênçãos. As bênçãos do Senhor são lançadas e alcançam as nossas vidas. E aí, irmãos, mais uma vez sobre a questão do culto racional, quando nós chegamos aqui, olha, desde manhã Deus está falando comigo. Desde manhã o Senhor está falando comigo. Nós viemos para a escola dominical e o Senhor vai tratando com as nossas vidas. E aqui, irmãos, é uma continuidade do que o Senhor estava tratando conosco nesta manhã. Se nós atentarmos, as irmãs cantaram um hino aqui, irmãos, que se encaixou perfeitamente com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, o que é isso, irmãos? Para nós que prestamos culto racional, é como se fosse um quebra-cabeça. É como se fosse um quebra-cabeça. As coisas se encaixam devidamente. É o Senhor falando aos nossos corações. Sabe o que é isso? Zelo de Deus para com a sua igreja. E aí eu quero convidar a igreja para abrir as nossas Bíblias no Salmo 116. Nós vamos ler alguns versículos e fazemos aqui uma breve meditação, porque o tempo não nos espera. E eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre o Salmo 116 e o zelo do Senhor para com as nossas vidas. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. E Ele conhece todas as nossas necessidades. E aí, irmão, nós precisamos entender que eu e você, nós somos totalmente dependentes de Deus em tudo. Em tudo nós dependemos do Senhor. Desde quando você se levanta até o momento em que você vai se deitar. E aí você vai dormir, mas dormindo você está dependendo de Deus. Por quê? Porque o fôlego de vida não é nosso, é do Senhor. É Deus quem nos dá o fôlego de vida. Irmãos, se nós tentarmos ficar 5 minutos sem respirar, irmãos, a gente fica numa agonia, numa angústia. Por quê? Porque falta ar. E o Senhor, irmãos, Ele cuida de cada um de nós. Então, seja, Deus sempre está nos abençoando. E às vezes, irmãos, nós caímos em um questionamento: poxa, mas eu estou passando por algumas dificuldades, por alguns processos. Será que o Senhor não olha para mim? E às vezes a gente não prestamos atenção nos pequenos detalhes da nossa vida. Mas em todo tempo, em todo momento, o Senhor Ele zela. Seja você dormindo, seja você acordado, seja você andando, sentado, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, na escola, aonde você estiver, esteja debaixo da graça do Senhor. Não saia debaixo da graça do Senhor.
Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o inimigo, nosso adversário, ele anda como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Eu compreendo, irmãos, que esse verso é para nós que servimos a Deus, porque quem está no mundo, irmãos, já está fazendo a vontade do adversário, mas nós, irmãos, estamos servindo ao Senhor, e o adversário das nossas almas, ele não está nem um pouco contente com você ter saído da tua casa e ter vindo adorar ao Senhor, mas fique despreocupado, porque os anjos do Senhor atuam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então o adversário não pode tocar as nossas vidas se não houver uma permissão divina. E aí o Salmo 116, o salmista, alguns estudiosos, irmãos, acreditam que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. Já outros creem que esse salmo é de composição do rei Davi. Mas, irmãos, independente de ser do rei Davi ou do rei Ezequias, o importante é o que Deus fez na vida deles e o que o Senhor está fazendo em nossas vidas no dia de hoje. Porque nós podemos aplicar esse salmo nas nossas vidas também. E aí ele começa dizendo: amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei enquanto viver. As cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor. O nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. E como eu disse no princípio, nós vemos aqui o zelo tão tremendo de Deus, mas alguns detalhes dessa leitura que nós acabamos de fazer me chamam a minha atenção, porque o salmista ele começa dizendo: amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz. Irmãos, nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que ouve a nossa oração, e Ele não só ouve, como Ele também trabalha em nosso favor. E aí, irmãos, se nós pararmos, se eu parar para analisar, para pensar, que favor eu mereço de Deus? Quem sou eu para pedir um favor a Deus que é santo? Aleluia. Eu sendo um mero pecador, um ser humano limitado, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor ele ouve o clamor do necessitado. E aí o Espírito Santo me fez eu me lembrar que Deus ele levanta um homem para livrar o seu povo Israel do cativeiro egípcio. E os irmãos conhecem muito bem essa história do rei de Moisés. Moisés ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro atrás do Egito, no deserto, e de repente ele tem uma visão de uma sarça que estava pegando fogo, mas ela não se consumia. E aquilo chama a atenção de Moisés. Ele se aproxima para ver que mistério era aquele, porque até então ele não conhecia os mistérios do Senhor. Assim era nas nossas vidas, irmãos. Olha, irmãos, nós não precisamos ver os mesmos milagres que Deus operou no passado, mas nós cremos da mesma forma. Eu creio que eu sirvo a um Deus de milagres, o meu Deus é um Deus vivo, e que Ele pode todas as coisas, nada é impossível para o Senhor. Mas o que eu preciso também compreender é que todos os dias eu preciso entregar a minha vida nas mãos do Senhor.
Como diz o Salmo 37,5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, esse Salmo 37,5 também me faz eu entender o que eu já disse aqui, irmãos. A minha dependência de Deus, irmãos, não é parcial, ela é total. Em todo tempo, em todo momento, nós precisamos do Senhor. Às vezes nós achamos, olha, está tudo bem, então hoje eu não preciso orar. Olha, hoje está tudo bem, então eu não vou cultuar o Senhor. Irmãos, esse pensamento, se alguém pensar assim, está errado. Porque todos os dias da nossa vida, irmãos, nós devemos culto ao Senhor. O culto não é para o pastor, o culto não é para mim, para nenhum de nós. Você se preparou lá na sua casa. Lá na sua casa, enquanto você estava se preparando, você iniciou a sua adoração lá. E como é que você chegou aqui nesta noite? Porque, irmãos, essa leitura que nós fizemos, o salmista vai dizer que cordéis de morte o cercaram. Eu não sei se algum dos irmãos já sofreram alguma opressão maligna. Irmãos, opressão maligna é coisa terrível. Eu já sofri algumas opressões malignas, irmãos, e eu orei ao Senhor, porque eu entrei em um estado de desespero, sem saber o que fazer. E dá uma impressão, irmãos, que, pelo menos comigo, nessas vezes em que eu sofri essas opressões, me dava uma angústia, um sentimento de que eu iria padecer, de que eu iria morrer. Mas na hora eu me lembrei, Senhor, Tu és um Deus que salva, Tu és um Deus que liberta, Tu és um forte. E aí, irmãos, eu clamei ao Senhor, e dentro de poucos instantes aquela angústia começou a sair de mim. Porque nós servimos a um Deus vivo. E aqui o salmista ele vai expressar que cordéis de morte o envolveram, o cercaram. E na sua angústia, ele clamou ao Senhor. Na nossa angústia, nas nossas adversidades, nós devemos clamar a Deus. Mas, irmãos, clamar a Deus não é só na adversidade. Em todo tempo, irmãos, em todo momento de nossas vidas, nós devemos buscar a presença do Senhor. Alguém às vezes diz, olha, você não precisa estar na igreja todos os dias. Eu digo, eu preciso estar na presença do Senhor todos os dias. Sabe por quê, irmão? Porque se você deixar de cultuar, se você deixar entrar uma frieza espiritual no seu coração, para você ir embora, irmãos. Mas as misericórdias do Senhor, elas nos sustentam. E aí eu volto aqui, irmãos, na escola dominical hoje foi uma bênção, né, o assunto da lição. E como Deus ele fala, irmãos, como Deus ele trata, como Deus cuida de cada um de nós em todos os detalhes. Olha, irmãos, ao sairmos da escola dominical, terminou a aula, nós ficamos por aqui um pouco, e a gente vai vendo o zelo do Senhor, o zelo de Deus, irmãos, nas nossas vidas, é através de cada um de nós. Deus usa cada um de nós, irmãos, um para abençoar o outro, um para ajudar o outro. Por quê, irmão? Porque nós somos uma família. Quando nós chegamos aqui na congregação do Vila Nova Sorocaba, o pastor Clérito estava de viagem com sua esposa, e nós fomos muito bem recepcionados aqui, eu e minha família. E nós nos sentimos tão bem, nós sentimos uma paz tão maravilhosa nesse lugar, sentimos a presença de Deus. Mas uma coisa, quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção pela primeira vez, essa frase: somos corpo. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Nós somos corpo, membros do corpo de Cristo. E membros do corpo de Cristo, irmão, não existe individualismo. Todos nós somos importantes, irmãos. Cada membro, o irmão que fica lá na porta, a recepção, os irmãos que cuidam do som, as irmãs que estão sempre aqui servindo, trabalhando na obra do Senhor. O André, que é o pedreiro que é sempre mencionado, entregou a vida dele para Jesus, mas ele é um membro importantíssimo desse trabalho. Então, as crianças, essa criança que veio aqui, a Rebeca, né? A Rebeca, pastora, né? É usada por Deus, irmãos. É usada por Deus. É interessante nós falarmos dos membros do corpo,
Porque, irmão, se nós perdermos o dedinho do pé e você for andar, você perde o equilíbrio. Às vezes é insignificante, a gente não dá o devido valor, mas no reino de Deus, irmãos, Deus valoriza cada um de nós. Não se sinta inferiorizado, porque o Senhor, Ele te ama. Não se sinta inferiorizado, porque Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Não havia expectativa, não havia esperança, mas havia, irmãos, a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Outrora estávamos muitos de nós perdidos no lamaçal do pecado, não tínhamos conhecimento da verdade. Na minha adolescência, irmãos, eu ia em algumas denominações, mas eu nunca assumia um compromisso com a obra do Senhor. Adolescentes, vocês assumiram um pacto com Deus em estar aqui, em servir ao Senhor. Lutem para estar sempre na presença do Senhor. Porque o pastor falou uma coisa importante: o mundo está terrível. E o mundo está tragando, tirando muitos adolescentes, jovens, da presença do Senhor. Às vezes alguém vai dizer que você é quadrado, que você é quadrada porque você está servindo ao Senhor, mas não se importe com isso. O importante é a salvação da sua alma. Sabe por quê? O nosso tempo de vida aqui, como Salomão diz, é como um vapor. Esses dias atrás, irmão, eu tinha 15 anos de idade, hoje eu estou com 48. E se eu olhar para trás, irmão, eu vou ver que passou num piscar de olhos. Passa muito rápido. Mas, irmãos, a eternidade com Cristo, irmãos, vai valer a pena. A eternidade com Cristo vai valer a pena. E Ele pagou um preço muito alto para que pudéssemos estar aqui nesta noite, adorando a Ele na beleza da sua santidade, oferecendo a Ele um culto racional de gratidão por todos os benefícios. No verso de número 13, no verso de número 12, o salmista vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia! Isso é uma pergunta, irmãos. Ele pergunta para si mesmo: o que eu darei ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito de bom para mim? Agora eu volto essa pergunta para mim mesmo: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que eu recebi do Senhor? Porque Deus, Ele não se cansa de me abençoar, irmão. Deus, Ele não se cansa de te abençoar. Todos os dias tem uma provisão de Deus para mim e para a tua vida. Hoje, irmão, chegou uma provisão de Deus na minha vida, na minha casa. E eu glorifico ao Senhor por isso. E desde quando nós chegamos aqui, isso se cumpre dentro da minha casa, da minha família. Sempre Deus tem usado alguém, irmãos, para nos abençoar. Eu estava desempregado, cheguei aqui em Sorocaba trabalhando como motorista de aplicativo. E aqui é diferente de onde nós viemos, porque em São Paulo o fluxo de pessoas, de passageiros é muito maior. E aí nós sentimos, irmãos, a diferença. Estávamos com o carro alugado, falei: olha, não dá para continuar com o carro alugado, trabalhando aqui, onde o fluxo é muito menor, então o custo também, o ganho é menor. E aí, irmãos, tivemos que devolver. Passamos por uma situação, irmãos, mas assim, olha, passamos com Deus. Porque a diferença, irmãos, muito grande, quando você passa por uma tribulação sem Deus. Mas se você passar e o Senhor estiver no barco da sua vida, fique tranquilo, porque a tempestade vai passar. E a tempestade, ela passa. E o nome do Senhor, ele é glorificado na minha e na tua vida. E até hoje, irmão, eu estou glorificando o nome do Senhor. Deus me abriu uma porta de emprego. Na verdade, quando nós chegamos aqui, Deus já abriu umas 3 portas de emprego para mim. 2 não deram certo. Mas, irmãos, eu não posso questionar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é conhecedor de todas as coisas.
Às vezes você sai para trabalhar, aí você se atrasa, é uma confusão, você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Não reclame, não murmure. Às vezes é um livramento do Senhor. E aí, irmãos, 2 empregos que eu passei não deram certo. Eu estava em um lá em São Paulo no começo do ano. Eu pedi para sair daquele para começar outro aqui. Trabalhei um dia, no outro dia eu fui demitido. Aí eu fiquei chateado, eu falei, meu Deus, como pode ser uma coisa dessa? Mas, irmãos, aí a gente senta, se acalma um pouco e a gente vai orar e vai falar com Deus. Aí a gente começa a entender o trabalhar de Deus. Então não é para reclamar. Sabe por quê, irmão? Porque o adversário das nossas almas, ele é sagaz. Às vezes ele prepara uma armadilha para você lá na frente e você não sabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vocês querem ver uma coisa que Deus sabe de todas as coisas? Rapidinho, abra suas Bíblias aí em Êxodo, capítulo de número 3, o versículo 7. Olha só, irmãos, que interessante. Eu vou ler para não perder tempo. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Irmãos, às vezes a gente lê a palavra do Senhor e não prestamos atenção nos detalhes. Mas se você prestar atenção em alguns detalhes dessa leitura, desse versículo, nós vamos ver que Deus, ele vê todas as coisas, ele ouve o clamor do necessitado e ele sabe de todas as coisas. Então aqui nós vemos que Deus, ele viu a opressão que o seu povo estava passando no Egito. Por isso ele levanta Moisés como libertador do povo de Israel. Por quê? Porque ele ouviu o clamor. E aí quando Deus vai ter o primeiro contato, diálogo com Moisés, o que ele vai dizer? Moisés, tenho ouvido eu o clamor do meu povo. Deus, ele ouve o nosso clamor. Mas aí no finalzinho do versículo ele vai dizer que ele vê, ele sabe de todas as coisas. Deus é conhecedor de todas as coisas. Porque eu disse no princípio aqui da pregação, que Deus, irmãos, ele tem os seus atributos. Mas voltando aqui para o Salmo 116, o que nós vamos ver também? Que Deus, ele é compassivo. Porque ele ouviu a voz do salmista e ele enviou o livramento. E será que com as nossas vidas, irmãos, é diferente? Não é diferente, irmãos. Não é diferente. Quando você clama, quando você pede socorro para Deus, ele ouve. Porque o Salmo 46 também vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Então, nos momentos de dificuldade, quando ninguém puder te ajudar, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Tem um salmo também que vai dizer que muitas são as aflições do justo. Irmãos, quem é que não passa por aflições? Quem é que não passa por tribulação? Quem é que não passa por dificuldade nessa vida, irmãos? Mas o Senhor, ele ouve o nosso clamor e envia o socorro, porque ele é socorro bem presente na hora da adversidade. Nós não precisamos temer, irmãos, mal algum. Se você estiver passando por alguma adversidade, não tenha medo, entregue nas mãos do Senhor. Porque o segredo da nossa vitória, irmãos, está em confiar em Deus e entregar nas mãos do Senhor. Porque no tempo de Deus chega o socorro. De manhã nós estávamos falando na escola dominical e eu li um texto, eu quero repetir com os irmãos. Romanos, capítulo 5, que vai falar sobre a nossa confiança em Deus. Quando eu falo de confiança, irmãos, eu me lembro também de fé. Porque quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós começamos a exercitar a fé. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e o verso 6, vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Mas olha o que Romanos 5 vai dizer:
A partir do primeiro versículo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus... Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, as tribulações que nós passamos, o pastor falou aqui à noite e de manhã também, as tribulações, elas são momentâneas, elas vão passar. Existe um tempo determinado para todas as coisas e um propósito debaixo dos céus. É o que Salomão escreve lá em Eclesiastes 3. E aí, irmãos, para finalizar, Pedro, ele vai escrever em uma de suas cartas, se não me falha a memória, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Olha só, irmãos, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo. Que às vezes, irmão, nós dizemos: olha, eu sou crente, então eu não posso passar por adversidade. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, então eu não aceito dificuldade. Onde está escrito, irmão, que nós não vamos passar por dificuldade? Porque o próprio Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Jesus, irmãos, é o nosso alvo. Nós temos que olhar para Jesus. Eu não tenho que olhar para as dificuldades. Eu sei que as dificuldades elas virão, mas se eu estiver firme na presença do Senhor, elas virão e elas passarão. Ou melhor, eu passarei por cima delas com a ajuda do Senhor. Sozinho não, irmão, sozinho nós não podemos nada. Mas se nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor, o Senhor estará conosco. Ele não irá nos desamparar. Eu não conheço história de nenhum crente que confiou no Senhor e na adversidade o Senhor o desamparou. Eu nunca ouvi isso, irmão, e nunca iremos ouvir, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel, porque fiel é o que prometeu. Então, irmãos, o apóstolo Pedro, ele deixa um exemplo maravilhoso de confiança no Senhor na adversidade. Mas, irmão, se você estiver passando por algum processo, você orou, você pediu alguma coisa para Deus e Deus não te concedeu ainda, não desanime, não desista, continue acreditando. Sabe por quê? 1 João 5,14, eu mencionei de manhã na escola dominical, fala sobre a eficácia da oração. Que esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus. Não é a minha vontade que deve prevalecer, é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. Deus, Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos, irmão, nós somos seres humanos, nós somos limitados, mas o nosso Deus não. Então tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Tudo acontece nas nossas vidas no tempo de Deus, que é o tempo da heróis. O nosso tempo é o Cronos, né? O tempo dos seres humanos, o Cronos, vamos estar sempre cronometrando. E detalhe, irmãos, às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e nós queremos para ontem. Irmãos, existe um tempo de Deus agir nas nossas vidas. E aí, irmãos, às vezes o Senhor, Ele deixa-nos esperando para ver o nosso comportamento, se nós vamos ser fiéis a Ele ou não.
Porque, irmãos, infelizmente eu já vi e já ouvi histórias de pessoas que estavam necessitadas, precisando de uma bênção da parte do Senhor, mas Deus, irmãos, Ele é misericordioso e Ele não faz barganha com ninguém. Mas a pessoa foi, buscou o Senhor, clamou por uma bênção, ela recebeu a bênção e virou as costas para Deus e foi embora. Às vezes Deus permite para quê? Para provar a fidelidade dos seres humanos. Mas não vamos ser infiéis ao Senhor. Nós falhamos porque nós somos seres humanos, mas nós temos que lutar contra o erro todos os dias. Por isso, todos os dias, irmãos, pedimos perdão. Olha, mas eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja, eu não preciso pedir perdão, eu sou crente. Não, você precisa pedir perdão, sabe por quê? Porque a nossa natureza ela é adâmica. Nós pecamos por pensamento, às vezes você não quer, mas você peca por pensamento. Então, como nós temos o Espírito de Deus, quando nós pecamos por pensamento, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Senhor, tem misericórdia, me livra deste laço. Senhor, tem misericórdia, perdoa-me. Todos os dias, irmão, é humildade na presença do Senhor, amém? E eu agradeço a oportunidade de nós. Cicatrizes que provam